acender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Essa formação que vem agora, né, o Senhor arrumou direitinho a casa, não foi? Irmão François abriu e nessa tarde nós vamos, né, a pregação agora será por nosso coordenador Maxwell. Então você que está em casa agora, por favor, estenda suas mãos agora para a tela. Meus irmãos, nós estamos unidos espiritualmente neste momento. Estamos unidos porque estamos através da telinha e o Senhor disse, onde dois ou mais estiverem no meu nome, eu estarei no meio de vós. O Senhor se faz aqui. Senhor Jesus, Pai de bondade, nós queremos nesta hora louvar e bendizer pela vida do nosso irmão Maxwell, nosso coordenador diocesano. Queremos pedir, Senhor, envia sobre ele teu Santo Espírito, para que ele seja canal de vossa graça no meio de nós, Senhor. Prepara os nossos corações, para que possamos receber da voz do nosso pastor todo o direcionamento, toda essa formação. Envia, Senhor, teu Santo Espírito sobre Maxwell, sobre o pensar, agir, falar agora, que ele seja instrumento de tua graça em nossas mãos. Nós te pedimos, Senhor, por aquela que é a rainha de Pentecostes e que também se encontra no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria no coração de cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso encontro. Espero que você já tenha tomado uma água aí, um café, feito um lanchinho, para a gente continuarmos com a nosso segundo momento, né, de formativo. Esse momento tem mais um caráter formativo, tá bom? Então, o François falou sobre a importância, né, da vida de oração na vida do coordenador, certo? Que é indispensável para a nossa vida ter essa intimidade com o Senhor. E agora eu vou falar sobre o tema grupo de oração, certo? Nós vamos falar um pouco sobre refletir, né, sobre o grupo de oração. Nós vamos nos basear na Bíblia. Sim, o nosso grupo de oração, gente, da Renovação Carismática Católica, é baseado lá naquelas primeiras, da igreja primitiva, lá quando os apóstolos estavam reunidos, né, que clamaram, pediram o Espírito Santo. Por isso eu já peço que você pegue a sua Bíblia, deixa ela aí pertinho de você, tá certo? Se você não está com a Bíblia aí perto, vá pegar a sua Bíblia, já marca aí em Atos dos Apóstolos, tá certo? Fica aí marcado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que a gente vai já precisar da Bíblia. Nós vamos já ler algumas passagens bíblicas, tá bom? Nós falaremos sobre os 3 momentos do grupo de oração, né? Que são 3 momentos importantes, essenciais, são 3 momentos distintos que faz parte do grupo de oração da Renovação Carismática. E, como eu falei, esse grupo de oração está baseado na igreja primitiva. Gente, essa apostila aqui, certo? Essa apostila aqui, grupo de oração, é a apostila 3 do módulo básico. Vou dar uma sugestão para vocês, certo? Principalmente você que vai coordenar pela primeira vez. Corra, leia essa apostila, certo? Leia essa apostila, não perca tempo. Leia essa apostila. Ela tem tudo o que você precisa saber, né, com relação ao grupo de oração.
ela está aqui nela. Tá certo? Então, nós vamos nos basear, certo? Mas eu não vou falar, não vou dar um ensino aqui de toda a apostila, não. Certo? É apenas do primeiro capítulo que fala sobre o grupo de oração. Tá ok? Então, vamos pegar nossa Bíblia agora, abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4. Certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E vamos ver e relacionar esse momento, né, dos apóstolos com o nosso grupo de oração. Diz assim: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento das promessas de seu pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Olha só a ordem que Jesus deu aos apóstolos, né? E a promessa: vocês serão batizados no Espírito Santo. Agora nós vamos lá para o versículo 13. Versículo 13 diz assim: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Vamos parar aqui e perceber que a promessa de Jesus, né, os apóstolos começam a obedecer aquela ordem de Jesus, e a palavra diz que eles estavam aonde? Em um cenáculo. Então, meus irmãos, o nosso grupo de oração é um grande cenáculo de amor, onde se manifesta ali o batismo, a graça do Espírito Santo de Deus, onde nós nos reunimos, onde nós vamos para o andar de cima, permanecer ali em oração, orar juntos, né? Em oração, clamar esse Espírito Santo para a nossa vida, junto com Maria, mãe de Jesus. Veja que nós já percebemos aqui nessa palavra alguns elementos, né, do nosso grupo de oração, algumas características do nosso grupo de oração. O grupo de oração é uma comunidade carismática, presente numa diocese, numa paróquia, numa capela, mas tem grupo também em escola, tem grupo de oração em empresas, tem grupo de oração em presídios, na universidade tem grupo de oração. Ou seja, não há um lugar definido para acontecer o grupo de oração. É onde as pessoas quiserem que ele aconteça, é onde as pessoas quiserem que esse cenáculo aconteça, ali acontece um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Aqui na nossa diocese mesmo, nós temos grupos de oração na universidade, temos grupos de oração em escolas, em vários locais aí, né, temos grupos de oração espalhados por muitos lugares. O objetivo do grupo de oração é levar os participantes a experimentar o Pentecostes pessoal, a crescer e chegar à maturidade da vida cristã. Veja, quantos de nós não chegou no grupo de oração despedaçado, não tinha vida de oração,
muito menos ia para a Santa Missa, não sabia o que eram os sacramentos, não sabia se devia buscar os sacramentos, e hoje fomos renovados, restaurados pela graça do batismo e criamos uma consciência cristã daquilo que nós temos que buscar. Não é verdade? Então, esse é o objetivo do grupo de oração, né? O grupo de oração, meus irmãos, caracteriza-se em 3 momentos. Veja que temos o grupo de oração, mas nesse grupo de oração temos 3 momentos, né, distintos, que eu vou relacionar esses momentos à palavra de Deus. Olha só, o primeiro momento do grupo de oração qual é? O primeiro momento onde acontece o grupo de oração está lá em Atos, no capítulo 2, versículo do 1 ao 4. O que é que está lá em Atos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 4? Está lá aquela palavra muito conhecida nossa. Todo carismático da renovação carismática deve conhecer, né? Deve mergulhar nessa palavra, porque esse é o primeiro momento do grupo de oração. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ora, os apóstolos estavam ali reunidos, né, com a Virgem Maria, clamando o Espírito Santo. E qual é esse momento? Esse momento é o momento onde o núcleo do grupo de oração se reúne para clamar, para experimentar, para ter uma experiência de Pentecostes. O núcleo de serviço do grupo de oração deve experimentar semanalmente esse momento de Pentecostes. O núcleo de serviço é o primeiro momento do grupo de oração. Os servos que lideram o grupo devem experimentar e testemunhar o batismo do Espírito Santo. Eles são responsáveis pelo grupo como um todo. Daí a necessidade da formação dos diversos serviços, certo? Pregação, intercessão, música e artes, e daí por diante. Então, esse é o primeiro momento do grupo de oração. Qual é o segundo momento do grupo de oração? Aí nós vamos ver lá na palavra que depois que aconteceu a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no versículo 5, vai dizer, do 5 ao 41, né? Vai dizer o quê? Que começou a juntar ali, nos arredores do cenáculo onde estavam os apóstolos, uma multidão. Ou seja, eles ficaram na porta daquele cenáculo, eles viam a transformação dos apóstolos, eles tinham os seus corações tocados pelaquela oração que os apóstolos faziam, eles tinham a sua vida batizada no Espírito Santo, conforme os apóstolos iam orando. Esse é o segundo momento do nosso grupo de oração. Veja que o primeiro momento, assim como na Bíblia, é um momento fechado. A reunião de núcleo é um momento fechado. É um momento restrito apenas para aquelas pessoas. Apenas para aqueles coordenadores de equipes, né? A coordenação do grupo de oração se reúne ali. Já o segundo momento, que é a reunião de oração,
é o momento em que nós acolhemos a multidão. É o momento em que nós vamos evangelizar a multidão, que esse momento nós chamamos de reunião de oração. É o dia lá que você se reúne junto com os irmãos e acolhe todos aqueles que chegam. E chegam pessoas de todos os cantos, como diz a palavra de Deus. Vem aqueles que costumam ir à igreja, vem aqueles que não costumam vir à igreja, vem aqueles carregados de doenças, vem aqueles depressivos, vem aqueles com coração ferido, todos vêm para serem evangelizados. Esse é o momento em que nós devemos centralizar ali o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus e clamar o batismo no Espírito Santo sobre as pessoas. O centro deste momento é o louvor, a pregação com poder e o clamor pela efusão do Espírito Santo. Meus irmãos, a sua reunião de oração, a reunião de oração do seu grupo de oração, precisa ter um louvor fervoroso. Precisa levar as pessoas a louvar, a enaltecer, a engrandecer o nome do Senhor. Por isso é preciso que o núcleo de serviço peça graça ao Espírito Santo de conduzir essas pessoas para o louvor, para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Precisa ter uma pregação ungida com poder. A palavra de Deus precisa ser pregada com autoridade, com poder nesse dia. E precisa se clamar o Espírito Santo de Deus. Esse é o segundo momento do grupo de oração. E qual é o terceiro momento do grupo de oração? Está lá em Atos 2, 42, do versículo 42 ao 47, que fala que os apóstolos, eles se reuniam, para quê? Para perseverar na doutrina dos apóstolos, para ter uma convivência fraterna, para partir o pão. Ou seja, forma-se assim, nesse momento, a comunidade cristã, onde não havia necessitados. Esse terceiro momento é o grupo de perseverança. Sim, é os que foram evangelizados ali na reunião de oração ou no seminário de vida no Espírito Santo, que devem ser conduzidos aos grupos de perseverança para crescerem na doutrina, na fraternidade, na participação da Eucaristia e na vida de oração. É o início da caminhada desse povo, que deve ser feito através de um seminário de vida, da experiência de oração, desse momento todo querigmático, né, do aprofundamento de dons, e logo esses irmãos participam do grupo de perseverança para que mais e mais possam perseverar e solidificar a sua fé na igreja em Cristo Jesus. Irmãos, é tão gratificante quando a gente vê esse processo acontecendo no grupo de oração, não é verdade? É muito gratificante. Com certeza, os grupos de oração que fazem isso têm dado muitos frutos. Esses dias eu cheguei num grupo de oração, era até para fazer uma eleição. E aí o coordenador partilhou comigo, muito feliz, porque tinha lá uns 3 ou 4 casais e mais uns outros 2 ou 3 que estavam procurando o sacramento do matrimônio. E são irmãos que passaram por todo o processo de seminário de vida, né, aprofundamento, experiência de oração, estavam no grupo de perseverança, e aí foram sendo evangelizados, foram abrindo o coração para essa realidade do sacramento, e eles mesmos estão buscando o sacramento do matrimônio. Veja, meus irmãos, que alegria, que beleza. No meu grupo de oração mesmo, né, tem 2 casais que estão de casamento marcado já,
e quando eles entraram no grupo de oração, eles não eram casados, né? Não eram casados no religioso. Então, quando a gente vê isso acontecendo na vida das pessoas, a gente vê que ali o Espírito Santo está trabalhando e está agindo na vida delas. E você, coordenador, que está assistindo agora essa formação, né? Tente, com todas as forças do seu coração, priorizar esses momentos dentro do grupo de oração. Reunião do núcleo, primeiro momento. Segundo momento, reunião de oração. Terceiro momento, grupo de perseverança. Ok? E aí nós vamos falar um pouco sobre o coordenador do grupo de oração, né? Sobre o coordenador do grupo de oração. É uma pessoa, como o François falou no início, que tem que ter uma intimidade com Deus, de intensa vida de oração e de escuta. Veja, eu falo coordenador, mas possa ser que outros coordenadores estejam também nesse momento, coordenador de ministério, enfim. Todos aqueles que exercem uma liderança devem ter uma vida de oração e uma intimidade com Deus. Certo? Uma vida de oração, uma vida de escuta, meus irmãos, se a gente escutar mais a Deus, a gente vai errar menos, não é verdade? Quanto mais você escuta ao Senhor, menos você erra, isso é um fato. Então, vai tomar uma decisão? Reza, escuta ao Senhor. Tem alguma decisão importante para tomar na sua vida pessoal, no grupo de oração? Reza, escuta ao Senhor, certo? Silencia e escuta. Liderança não é dominação, não é fazer tudo, certo? Não é autoritarismo, mas sim distribuir trabalho para que tudo funcione harmoniosamente. Você não vai fazer tudo dentro do seu grupo de oração, você e seu secretário. Você vai distribuir os trabalhos para que os outros façam junto com você, de forma harmônica, de forma que seja no espírito, certo? Não é também autoritarismo. Não vai funcionar se você for um coordenador autoritário. Não vai funcionar, irmãos. Uma hora você vai cansar, ou aquelas pessoas que você está coordenando, que você está pastoreando, vai se cansar de você. O autoritarismo cansa. O autoritarismo machuca. E só piora as coisas. Certo? Maxwell, mas você pode me indicar aí algum livro ou alguém que eu possa assistir, alguma formação que me dê aí todos os caminhos para mim ser um bom líder? Posso sim. O melhor livro é esse aqui. Não tem outro melhor que você vai encontrar do que esse aqui. Esse aqui é o livro que você tem que ler todos os dias. É o livro que você tem que debruçar e tentar entender. Porque Deus fala para você através dele também. Marcelo, mas tem alguma pregação, né? Alguém que eu possa, me espelhar na minha coordenação? Tem também. O maior líder de todos os tempos que a face da terra já teve, Jesus Cristo. Se espelhe nele e leia o livro dele, que vai dar tudo certo. Tá certo? E eu tenho a gente costuma dizer, né, que na faculdade não fala de Jesus, na faculdade não se fala de fé. Eu já sou formado em administração, né? E teve um momento lá da faculdade que foi para falar sobre liderança. E não tinha como o professor que estava ministrando a aula não falar de Jesus.
Porque Jesus, até hoje, é o maior líder que a terra já teve. Sabiam disso? Jesus é, até hoje, ninguém conseguiu derrubar ele. Ninguém, não vai conseguir. Nem Buda, nem Maomé, nem, sabe, Allan Kardec, ninguém. Ele é o maior líder que a face da terra já teve. Por isso que bilhões de pessoas seguem até hoje os ensinamentos de Jesus. Você quer ser um bom líder, meu irmão? Se espelhe em Jesus. Se espelhe nas atitudes que Jesus tomava com os apóstolos. Se espelhe nele, que você será um bom líder. Como eu falei da faculdade, né? E aí não tinha como o professor não falar de Jesus. E aí, mesmo que rapidamente, ele citou lá, Jesus Cristo. E aí, com as palavras dele, ele foi dizendo, esse foi um dos maiores líderes, é o maior líder dos melhores que a terra já teve. Certo? Outro ponto que o coordenador deve ter e deve priorizar. Meus irmãos, coordenação não é um status. Certo? Não é um status, é um serviço. Por isso, sempre que você for fazer alguma coisa, lembre-se, é um serviço. Não tem remuneração. Não tem remuneração. E esse serviço, né, a prioridade desse serviço é o amor. É o amor. Você vai precisar muito, mas muito mesmo, de amar essa coordenação, de amar os irmãos e de amar o serviço. Por isso que Valmir Alencar canta naquela música, né? O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar. Estamos no Natal, né? Uma música natalina também, né? Mas lá para as tantas ele vai dizer assim, ó: simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. O quê? Simplesmente amar. O que eu vou precisar na minha coordenação? O que eu vou precisar para ser um coordenador? Simplesmente, você precisa amar. Vou tomar uma água aqui. Veja, o autor do livro O Líder Carismático, por isso que nesse momento, já hoje, você precisa tirar do seu coração todas as dúvidas que talvez se instalem no seu coração com relação a esse chamado. Sim, porque o que você recebeu, meu irmão, foi um chamado, certo? Não foi um empurrão, foi um chamado. E se você tiver essa consciência no seu coração, você vai passar os 2 anos tranquilos nessa coordenação. Agora, se você ficar toda a vida pensando assim, tudo que dá errado no seu grupo de oração, você pensa assim, vixe, será que era para ser eu mesmo? Dá uma coisa errada, aí você pensa logo, será que era para ser eu mesmo? Será que não foi errado esse discernimento? E aí, o autor do livro, O Líder Carismático, ele vai fazer uma alusão do nosso chamado, uma comparação do nosso chamado, ao chamado que Pedro teve para pastorear. Aquele chamado que Jesus fez a Pedro para pastorear. E aí ele vai dizer que talvez naquele momento em que Jesus estava questionando a Pedro, Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondia, Senhor, tu sabes que te amo. E aí pergunta mais uma vez e mais outra vez. E as 3 vezes, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. E aí, Pedro recebe esse chamado de Deus para pastorear a igreja. Irmãos, talvez Pedro também duvidou, assim como você duvidou. Talvez Pedro veio um turbilhão de pensamentos no coração de Pedro, assim como veio também no seu coração. Talvez veio muitas perguntas. Por que não foi o mais velho, Pedro perguntando, né? Por que não foi, de repente não foi o Tomé? Por que de repente não foi André? André era o mais velho. Foi um dos primeiros lá a seguir Jesus. Por que não foi André? Ele era o mais velho, né? Assim que você pensa também. Por que não foi aquele mais experiente, aquele que prega melhor no grupo de oração? Por que não foi o mais jovem, né? Os jovens têm mais tempo, né? Tá, sabe, tanto jovem no meu grupo de oração, mas o Senhor escolheu eu. Talvez Pedro tenha pensado assim também. Por que não foi João? João era o mais novo. Por que não foi Lucas? Lucas era o doutorzão do meio dos apóstolos. Entendia de medicina. Por que não foi ele? Por que foi Pedro? Por que foi você? E aí, meus irmãos, ele vai responder dizendo assim. O livro vai responder dizendo assim. Que Deus escolheu Pedro, porque dentre os apóstolos, Pedro tinha suas dificuldades, seu jeito de ser, né? Não era tão culto como os outros, talvez, não era tão inteligente como os outros, mas dentre todos os apóstolos, Pedro era o único que tinha a capacidade de amar a todos. Por que você foi escolhido, meu irmão? Porque no seu grupo de oração, Deus olhou e viu que você tem a capacidade de amar a todos. Você, sim, você tem um coração grande. Cabe todo mundo aí dentro do seu grupo, no seu coração. Cabe todo mundo do seu grupo de oração aí dentro do seu coração, meu irmão. Por isso que foi você. Certo? Então, tira todas as dúvidas agora do seu coração. E assume, abraça essa missão com todo o seu coração. Um coordenador, ele deve buscar a unidade do grupo de oração. A unidade. Você é um ponto de unidade do seu grupo de oração. Você vai apagar muitos incêndios. Mas lembre-se, é a sua capacidade de amar a todos que vai fazer a diferença. Certo? O coordenador não deve fazer nada mecanicamente ou superficialmente. Não, irmãos. Tudo na oração, tudo na escuta ao Senhor. Ah, quem é que vai pregar no grupo? Bota fulano, né? Bota cicrano, vamos fazer isso. Não, irmãos. Primeiro ora, escuta, depois discerne a vontade de Deus. Nada de negligência. Olhe só o que o profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, só note aí, depois você lê, tá bom? Olha só o que é que ele vai dizer. Maldito o que negligencia a obra do Senhor. Duro, né, essas palavras? Maldito o que negligencia a obra do Senhor. Não queira negligenciar a obra do Senhor, fazendo tudo de qualquer jeito, né? Do jeito que dá na telha, como a gente fala. Então, quais são as características de um bom coordenador? Quais são as características de um bom coordenador? Aqui eu vou citar algumas. Um bom coordenador precisa ser aberto e acolhedor. Não se abate facilmente. Veja, você precisa orar pela sua cura interior, para que você, qualquer situação, você já se abate, já se abala. Não, irmão, calma. Pede ao Espírito Santo a graça, né, de ter um coração em paz nas situações difíceis. Tá bom? Possui uma chama viva dentro de si, que contagia a todos.
Imagine um coordenador chegando assim na reunião de oração, ó. De cabeça baixa, triste, abatido. É claro que existem situações nas nossas vidas, aqui eu não estou brincando com isso, que nos abala, né? A enfermidade, né? As situações aí que se levantam na nossa vida, e vez ou outra nós vamos precisar de ajuda. Mas imagine que diante das situações, toda semana você chega assim, né? Daqui a 2 anos, ninguém vai querer coordenar esse grupo de oração. O coordenador vivia abatido. Deve ser organizado, obediente, de boa intenção. Organizado, seja organizado, meu irmão. Compra a agenda, né, Aida? Compra a agenda, acompanhe direitinho os eventos da renovação, as reuniões, anota tudo. Anota o que o Senhor fala nas reuniões de núcleo, certo? Anota as suas reuniões, o que você tem que fazer. Seja organizado, senão você vai se perder. Obediente. Obediente à palavra de Deus, obediente à coordenação diocesana, obediente àqueles que estão tentando também lhe pastorear, certo? Obediente. É um bom pastor acompanhando as ovelhas de perto, com todo o zelo e dedicação. Acompanhe as suas ovelhas. Esses dias eu conversava com um coordenador que ele foi eleito, né? Para coordenar um grupo. Ele disse: olha, Maxwell, eu estou sentando e conversando com todos os servos do meu grupo de oração de forma individual. Olha que graça, irmãos. Fica aí a dica para vocês, né? Caminha no Espírito, trabalha em equipe, não centraliza as atividades, ou seja, só eu nesse grupo de oração que faz direito. Ninguém mais faz igual a eu. Eu que rezo direito, eu que ministro direito, eu que prego direito, só eu que faço direito. Não, meus irmãos, não é essa a sua missão, de centralizar as coisas, e sim distribuir as coisas, tá bom? Tem domínio, encorajando os tímidos, controlando os faladores, né? Ou seja, é aquele que sabe encorajar os tímidos e que controla aqueles que falam muito, certo? Tem zelo, ordem, compromisso e pontualidade, certo? Esses requisitos eu estou tirando da apostila, tá bom? Não são coisas minhas. É conhecedor da doutrina da igreja. Olha, irmãos, você precisa buscar ler mais nessa coordenação. Lê as apostilas, lê os documentos da igreja, lê o catecismo da igreja católica. Meus irmãos, olhe, 90%, né, das suas dúvidas você vai tirar nesses momentos de leitura. Certo? É amplamente comunicativo, fazendo chegar a todas as informações relativas à vida do movimento, ao povo. Ou seja, quando a coordenação diocesana dá um aviso, convoca os servos para alguma coisa, qual é a sua missão? Repassar esse aviso, convocar também os servos para fazer, sei lá, o que for ter que ser feito. Então você é uma pessoa comunicativa, certo? Comunicativa, tá bom? Falei do coordenador, né? Falei dos momentos do grupo de oração, que são 3. Falei do coordenador e agora eu vou falar do núcleo, certo? Núcleo de serviço, que é o primeiro momento, a gente viu lá no início, que é o primeiro momento do grupo de oração. Olha, gente, o núcleo também precisa de critérios
para você compor o núcleo do seu grupo de oração? Talvez isso seja a dúvida de muitos aí, né? Mas tem vários requisitos, né? Não sei se vai dar tempo eu citar aqui, mas tem vários requisitos. Mas, no mínimo, a pessoa, no mínimo, tem que ter uma formação adequada e razoável capacidade de discernimento. Ter testemunho de vida na comunidade e vida de oração. Vou repetir, certo? Ter uma adequada formação, razoável capacidade de discernimento, ter testemunho de vida, não só dentro do grupo de oração, não, né, mas na comunidade também, na cidade também, e ter uma vida de oração. No mínimo, para compor um núcleo, a pessoa tem que ter esses requisitos, certo? O núcleo é composto pelo coordenador, né, pelo secretário. Também a apostila orienta, né, essa apostila que é rodada aí a nível nacional, que o ex-coordenador também faça parte do núcleo. Certo? Também faça parte do núcleo. Então, o ex-coordenador que está saindo agora, a apostila orienta que ele também participe do núcleo de serviço. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas ele vai fazer o quê? Ele vai estar no núcleo como o quê? Como ex-coordenador. Mas ele não coordena nada, não coordena intercessão, não coordena, mas ele vai estar como ex-coordenador. Por quê? Porque, irmãos, a renovação entende que o trabalho você vai continuar. Você não vai começar um negócio do zero. Você vai dar continuidade a outras coordenações que já vinham trabalhando dentro do grupo de oração. Então, a presença do ex-coordenador, nesse momento, vai ser fundamental para lhe ajudar a dar continuidade à missão. Mas é necessário também, né, deixa aqui uma sugestão, que você pergunte a ele, faça o chamado, né, para que seja uma coisa mais oficial para ele, e deixe ele à vontade para discernir, tá certo? Se vai ou não participar do núcleo. Mas que o ex-coordenador é um membro do núcleo do grupo de oração. E também o núcleo é composto, né, pelos coordenadores de ministério, né, pregação, formação, música e artes, né, e aí vai da realidade de cada grupo de oração que tenham aí esses ministérios. Podendo ainda, né, caso haja necessidade, de acordo com a necessidade, você também pode convidar outras pessoas que preencham os requisitos que eu falei acima, né? Que tenham capacidade de discernir, que tenham vida de oração, testemunho de vida. Se você quiser também chamar outras pessoas do grupo de oração que preencham esses requisitos para fazer parte do núcleo, pode também, certo? Pode também. Mas cuidado, não encher o núcleo, né, de pessoas e aí depois não ter mais controle sobre isso, tá bom? É só havendo a necessidade, Deus tocando no seu coração, você pode chamar outras pessoas de vida de oração, né, para que componha também o núcleo do seu grupo de oração. Maxwell, o meu grupo é pequeno, tem poucos servos. Eu posso formar meu núcleo entre esses servos, mesmo eles oficialmente não sendo coordenador de algum ministério? Pode. Pode sim. O importante é que você tenha o núcleo. Tá certo? Pronto. O tesoureiro, por exemplo, ele se encaixa também nessa realidade, né? A apostila não está dizendo aqui que o tesoureiro tem que fazer parte do núcleo, mas entende-se que ele é uma pessoa madura, que ele é uma pessoa de vida de oração, por isso que ele é tesoureiro. Então, você pode levar ele para o núcleo e deve levar ele para o núcleo, tá bom? Qual a finalidade do núcleo? A finalidade do núcleo é avaliar o grupo de oração, acompanhar, ou seja, acompanhar os servos, né?
acompanhar os servos, ajudar o coordenador a pastorear, assistir os perseverantes, ou seja, ajudar no pastoreio dos perseverantes, está certo? Revezar-se em que? Na condução da reunião de oração, sempre em um clima de fraternidade e cooperação. Ou seja, meus irmãos, na reunião de oração, o núcleo precisa estar envolvido. Precisa estar envolvido. Tá certo? Na condução dos momentos, na distribuição das atividades. Tá bom? Interceder, né? É uma finalidade também do núcleo. Interceder. Olhe, constantemente interceder pelo grupo de oração. A apostila está dizendo que o núcleo são os primeiros intercessores do grupo de oração. E eu vou mais além, né, daquele livrinho Orientações para Núcleo, né? Lá diz assim, que quando o grupo de oração não tem um ministério de intercessão, não precisa se abalar ou ficar preocupado. O núcleo são intercessores do grupo de oração. E eu não estou dizendo que não deva ter o ministério de intercessão. Não estou dizendo isso, certo? Estou dizendo que quando não tem, certo? Quem são os intercessores? Os primeiros intercessores é o núcleo. Você reza semanalmente pelo seu grupo de oração, você intercede pelas necessidades do grupo de oração, então vocês também são intercessores, tá bom? A finalidade do núcleo ainda é preparar as reuniões do grupo de oração. E quando eu digo reuniões, não é só a reunião de oração, certo? É também a reunião de perseverança, é também os outros momentos em que os servos são envolvidos. Gente, o núcleo, agora é palavras minhas, certo? O núcleo é o responsável pelo pastoreio no grupo de oração. E aí, quando acontece alguma coisa com o coordenador, já aconteceu, certo? De coordenadores precisarem se ausentar, por exemplo, por um mês do grupo de oração, por causa de uma cirurgia, por causa de algo relacionado à família, à saúde. E aí, quem assume o grupo de oração? O secretário junto com o núcleo, meus irmãos. Certo? Não precisa nem de ter dúvida nisso. Vocês são... o núcleo é responsável pelo pastoreio do grupo de oração. A gente costuma muito colocar as coisas... todas as coisas do grupo de oração nas costas do coordenador do grupo. Mas o núcleo é responsável pelo pastoreio. Então, o que acontece no grupo de oração é a responsabilidade de todos que fazem parte do núcleo. Um grupo de oração, palavras minhas, não se sentirá desnorteado se tiver um núcleo comprometido com o serviço. Olha, nesses 4 anos de coordenação, a experiência própria agora, né? Nesses 4 anos, fui chamado para apagar muito incêndio. E quando eu chegava no grupo de oração, a primeira coisa que eu perguntava era, está tendo reunião de núcleo? 95% dos casos, o núcleo não se reunia. O núcleo não se reunindo, não tem pastoreio. O núcleo não se reunindo, o grupo de oração não tem direção. Fica tudo sendo resolvido pelo WhatsApp. Sem escutar a Deus, sem clamar o Pentecostes. Então fica difícil, meus irmãos. Fica difícil. Porque por um tempo até que pode as coisas dar certo, mas chega um tempo que vai ficando insuportável, insustentável. Por isso que a orientação é que o núcleo, ele se reúna semanalmente.
certo? Irmãos, me perdoe a sinceridade, mas tem grupo de oração que tem todas as reuniões, menos a reunião de núcleo. E aí, quando vão se justificar porque não tem a reunião de núcleo, é porque não tem tempo, não tem dia para fazer a reunião de núcleo. Começa a fazer, como o Vinícius diz, né, penduricalhos dentro do grupo de oração. Começa a inventar coisas. Começam a inventar outras atividades. E aí, quando diz assim, quando vamos fazer a reunião de núcleo, segunda não pode, terça não pode, até domingo está todo mundo cheio. E aí, o essencial do grupo de oração vai ficando em segundo plano. Como é que vai ter reunião de oração se não tem reunião de núcleo? Qual vai ser a palavra? Qual é o direcionamento? Qual é a necessidade do povo que Deus falou no coração lá na reunião de núcleo? Como você vai coordenar o grupo de oração, meu irmão? Dessa forma. E aí a primeira coisa que eu falava nesses momentos, tem que retomar a reunião de núcleo. Tem que retomar, certo? Eu já ouvi, né, um grupo de oração partilhar que estava numa situação parecida com essa que eu falei. E aí eles tomaram uma decisão. Olha só, vamos fazer a reunião de núcleo de 4 horas da madrugada. Foi o único horário que eles encontraram. E às 4, 5 horas da manhã, semanalmente, naquele horário, naquele dia, naquele horário, eles se reuniam para orar pelo grupo de oração. Uma bênção, né? Pois é, mas isso se chama perseverança, isso se chama compromisso com o grupo de oração. Tá certo? E essas são as finalidades do núcleo. Já estou terminando, certo? Já está o tempo esgotando aqui. A reunião de núcleo, o que deve acontecer na reunião de núcleo, eu já falei, né? Está lá em Atos 2, do 1 ao 4. Você lê lá, e aquilo ali é o que é para acontecer na reunião de núcleo, certo? O batismo, o clamor do Espírito Santo. O núcleo tem que rezar e rezar. Está dizendo aqui na apostila isso. Rezar e rezar. Né? Para que o Pentecoste se repita semanalmente no grupo de oração. Acrescentando aqui, rezar, escutar a Deus, planejar as ações dentro do grupo de oração. Planejar, meus irmãos. Um planejamento é importantíssimo, certo? Para o grupo de oração. Então planejem, né? Comprem a agenda, olhe as atividades que a RCC vai ter durante o ano, planeje o seu seminário de vida, seu aprofundamento de dons. Mas, Maxwell, estamos na pandemia, mas vai passar, meu irmão. E quando passar, você precisa estar pronto, estar preparado para colocar tudo em ação, tá bom? Os membros do núcleo são os primeiros a terem esse compromisso com o grupo de oração. Você é do núcleo do grupo de oração, meu irmão, dê testemunho. Obedeça à coordenação, certo? E aí, não vou voltar naquilo que eu já falei sobre as finalidades, que é avaliar, que é acompanhar, que é revezar-se na reunião de oração. Meus irmãos, como eu falei no início, você quer aprender mais, certo? Aqui a apostila não fala só sobre isso, isso é só o primeiro tema, certo? É para dizer o quanto é abrangente o grupo de oração. Gente, muitos grupos de oração se resumem apenas na reunião de oração. Infelizmente. Não tem reunião de núcleo, não tem reunião de perseverança, só tem a reunião de oração. Você que está entrando agora nessa coordenação, mude isso. Lute. Peça discernimento ao Senhor. Eu não tenho aqui um remédio para o seu grupo de oração.
Aqui é apenas direcionamentos de uma forma geral, mas o seu dia a dia aí, no seu grupo de oração, é você que precisa ter, né? Pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo me conduza, me dê o caminho certo, me dê a palavra certa, no momento certo, né? Eu sei que são muitos as dificuldades, são muitos os perfis aí dos servos, mas o Espírito Santo pode calar a todos os questionamentos com uma palavra. Basta você pedir, basta você escutar, que Ele vai lhe conduzir. Quer aprender mais, meu irmão? Leia mais, busque mais, deixa essa preguiça de lado. Aqui, olha, a apostila Grupo de Oração é de tantos materiais que nós temos para um bom coordenador, quem quer ser um bom coordenador. E ter um coração comprometido e dilatado para o amor e para a misericórdia de Deus. Convido você a fechar os seus olhos agora. Fechar os seus olhos aí onde você está. E ficar na presença do Senhor por um instante. Pedir ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero ser fiel. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu quero ser fiel. Fiel à tua palavra, fiel aos teus ensinamentos. Eu quero ser fiel, Senhor. Dá-me a capacidade de amar, Senhor. Dá-me a capacidade de perdoar. Dá-me a capacidade, Senhor Jesus, de pastorear, de ser um bom pastor, Senhor. Como o Senhor foi um bom pastor. Se espelha, meu irmão, em Jesus. Se espelha no Senhor. Se espelha no Senhor para a sua coordenação e pede a Ele agora. Senhor, me capacita, Senhor. Eu fui escolhido, eu fui chamado. Por isso, vem me capacitar agora, Jesus. Vem me capacitar para essa missão. Pede ao Senhor, capacita-me, Senhor, para essa missão. Capacita-me, Senhor Jesus, para ser um servo fiel a Ti, Jesus. Capacita-me, Senhor Jesus, para que eu não seja negligente com esse chamado, para que eu seja fiel a esse chamado. Eu vou cantar uma canção com vocês. É uma canção antiga, mas à medida que você for aprendendo, vá cantando essa canção. É um pedido nosso para Deus nessa tarde. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Vamos pedir isso do início. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. O Senhor me dá a moção que temos que
desejar essa fidelidade. E nesse momento, o Espírito Santo, não como em forma de condenação, mas como em forma de renovação, está colocando no seu coração as coisas que você precisa ser fiel a Deus. A vida de oração não vai muito bem na vida de oração, né, meu irmão? Tem falhado muito. A leitura da palavra de Deus, você tem falhado muito, né, meu irmão? Pede ao Senhor: Senhor, faz-me fiel, Senhor. Faz-me fiel à tua palavra, Senhor. Faz-me fiel, Senhor Jesus, nessa coordenação, nas pequenas coisas, Senhor Jesus. Faz-me fiel, Senhor. Faz-me fiel, Senhor Jesus. Meu irmão, você que tem uma dificuldade de chegar nas coisas na hora, você tem uma dificuldade de ser pontual, pede ao Senhor: faz-me fiel, Senhor. Faz-me fiel no horário, Jesus. Você que o Senhor está colocando no meu coração, uma pessoa que deixa tudo para cima da hora. Você só trabalha sobre pressão, você só funciona se tiver alguma pressão. Por isso, quando vai chegando a hora que você começa a resolver, pede ao Senhor: Senhor, cura-me, Senhor. Faz-me fiel, Senhor Jesus, nas pequenas coisas, Senhor. Transforma o meu coração. Você que tem uma dificuldade imensa com seu temperamento, você tem medo de machucar as pessoas, você tem medo de, em algum momento, exigir demais de você e você explodir. Pede ao Senhor: Senhor, faz-me fiel, Senhor, a tua palavra. Me dá a graça da paciência, da afabilidade, da bondade, da paz, Senhor. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. O Senhor me dá uma emoção linda agora. Essa canção, ela é um pedido nosso a Deus, né? Faz-me fiel. E é um clamor quando nós dizemos assim: existe uma carreira a correr. Ou seja, existe uma estrada para você percorrer, meu irmão. Existe uma vitória a você alcançar, para você alcançar. Mas você só vai alcançar se você ser fiel. Se você buscar com toda a força do seu coração ser fiel ao Senhor. Cante mais uma vez, peça isso ao Senhor. Cante comigo: faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Uma carreira a correr, existe 2 anos aí a correr. Uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Agora a gente pediu a Jesus, né? Agora nós vamos afirmar para o Senhor. Nós vamos dizer assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Vamos lá? Você dizendo a Jesus agora: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr,
serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver serei fiel. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.